primeiro também à luz do Partes, quando o profeta Isaías ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Vejamos aqui, então, o profeta, no nível Pshat, que é o nível literal, o profeta Isaías fala da sua missão, que ele foi ungido por Deus e recebeu o Espírito para cumprir uma obra específica, que é anunciar esperança aos pobres, consolar os quebrantados, libertar os cativos e restaurar os oprimidos. E é um texto que descreve uma vocação profética. Então, nesse nível literal, então é o profeta compreendendo dessa forma, ou então o leitor lendo, ele vai aplicar essa leitura ao próprio profeta Isaías. Mas será que se restringe apenas ao profeta Isaías? Será que no nível mais aprofundado não significa que esta pessoa do versículo não seja um outro que não o profeta? Vejamos num estudo mais aprofundado do Remes, que é o sentido simbólico. Então, esse versículo aponta para alguém que vem com autoridade espiritual e missão redentora. No contexto mais amplo da Bíblia, há um Remes messiânico. Jesus cita exatamente esse trecho em Lucas 4. Olha que interessante, 18 e 19. Ele declara que ele é o cumprimento dessa profecia. E o texto é uma dica da vinda do Messias e da obra transformadora do reino de Deus. Então, veja que no sentido simbólico, até o próprio Cristo ele corroborou com essa interpretação quando ele apregou na sinagoga que hoje se cumpriu diante de vós esta profecia, né? Ele citando esse trecho lá em Lucas 4, 18 e 19. Então, no Remes já não é o profeta Isaías aqui. Existe algo, né, simbólico que denota que é uma outra pessoa e é depois corroborado, porque nós sabemos que esta pessoa ela foi justamente o Messias, o próprio Senhor Jesus, até pelo fato do profeta Isaías ser um profeta messiânico. No nível mais profundo, tá? O Derash, o sentido homilético, pregadores e intérpretes usam esse versículo para ensinar sobre o papel da unção e da missão espiritual. O Espírito Santo não vem apenas para experiências místicas, mas para capacitação em favor dos outros, para proclamar, curar, libertar e restaurar. Na pregação pentecostal, essa passagem é um chamado para que os crentes ungidos pelo Espírito Santo sejam agentes do reino para a terra, ou na terra, melhor dizendo, tocando vidas com poder e com paixão. Ou seja, já não é algo apenas voltado para si só. É dentro de uma visão em que ela é externada, né, para poder ajudar, para libertar os cativos, então não é algo que é voltado para si próprio, algo que é voltado para o outro, para a ajuda, a proclamação, a cura, a libertação, a restauração. E isso, dentro desse nível do Derash, é uma aplicação que se deve fazer na mensagem da pregação, após, obviamente, do estudo da contextualização disso tudo, dos contextos bíblicos, e também fazer uma contextualização odierna. Esse termo odierno eu costumo usá-lo bastante, né? Mas significa aquilo que acontece nos nossos dias, tá? Nos dias na atualidade. Já o segredo, o sod, que é o sentido místico, tá? Dentro da visão pentecostal, o texto revela uma unidade entre o Espírito, que é o Espírito Santo, e a missão messiânica eclesiológica, a missão da igreja. Olha que legal aqui, este nível, como ele vai bem mais além, né? A expressão "o Espírito do Senhor está sobre mim" aponta para um batismo espiritual que não é apenas funcional, mas transformador, um revestimento do poder vindo das alturas. Atos 1,
1:8, né? Esperar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, que é o que de fato acontece no capítulo 2 do mesmo livro, Atos dos Apóstolos. O Senhor revela que a unção do Espírito é um transbordar da presença divina que habita no interior do servo de Deus, impulsionando-o ao serviço com autoridade sobrenatural. Isso não é apenas um dom, mas é uma imersão no próprio Ruach Elohim, a respiração de Deus que nos envolve e nos envia. Além disso, há aqui um mistério escatológico. Esse versículo fala da inauguração de uma nova era, que é a dispensação, né, do Espírito Santo, que se manifesta plenamente em Pentecostes, lá no em Atos 2. E o profeta Isaías está num plano oculto, né, ainda onde o segredo não havia sido revelado, antevendo o tempo da igreja cheia do Espírito Santo, chamada a operar em cura, libertação, evangelização, com sinais e maravilhas. Assim, o soro pentecostal de Isaías, né, do capítulo 61 e o versículo 1, é a revelação de que a unção do Espírito Santo é a manifestação tangível, palpável do reino de Deus através de vasos humanos. É o céu tocando a terra pela presença do Espírito Santo no povo ungido, né? Isso é maravilhoso. Olha só a profundidade, o segredo, isso é o sod, é o segredo que nos é revelado dentro desta passagem bíblica e é claro, dentro também da nossa visão pentecostal pneumatológica.